Jésus-Christ. O batismo de água deve ser feito na água em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Écoutez. Escutai. C'est à lui et à personne d'autre que nous sommes fiancés. É a ele e a ninguém do outro que nós somos Nous noivados. n'appartenons pas à l'église. Não pertencemos à C'est à lui igreja. que nous appartenons. É a ele que nós pertencemos. Sa parole fait loi. A sua palavra faz da lei. Les credos, Os credos, les dogmes, dogmas, les règlements regulamentos et les chartes n'ont aucun effet sur nous. e tudo isso não tem efeito sobre nós. Oui, c'est Jésus, celle qui marche au milieu de ces églises. Sim, é Jesus, ele só que anda no meio C'est dessa Dieu igreja. en elle qui produit les vouloir et les faire selon son bon É plaisir. Deus em ele que produz o querer e fazer o seguinte, o seu bom prazer. Bamene kati na kati ya lingoma naza koproduire pour ça kosala kama É malamu. Deus dentro da sua igreja que produz a vontade de fazer boas obras. Maintenant écoutez ceci. Agora escutem isso. N'oubliez jamais cela. Nunca esquecem aquilo. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Vocês somente têm uma relação Et com Deus. Dieu n'a qu'une relation avec vous. E Deus só tem uma relação convosco. C'est Jésus et Jésus seul. É Jesus e Jesus só. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Vocês somente têm uma relação com Deus. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Bozali sena boyokani moko na Nzambe. Et Dieu n'a qu'une relation avec vous. Pe Nzambe azali sena boyokani moko na bino. C'est Jésus et Jésus. Ezali Yesu, se bobele Yesu. Si vous êtes attentif. Boy, assim seja atento. Ah oui, moi aussi je le crois. Eu também acredito. Et je n'ai qu'une seule relation avec Eu Jésus. tenho uma relação com Mais Jesus. Jésus n'est pas à adorer. E qual é esse Jesus que vocês estão Jésus n'est adorando? pas à croire. Qual é o Jesus que vocês Puisque acreditam? la révélation est continuelle. Porque a revelação é contínua. Dieu est en train d'avancer. Jesus está avançando. Dieu utilisait des cordes. Deus utilizava corpos. Jésus, il est l'alpha et l'oméga, c'est vrai. Jesus é alfa e ômega, é Il est le verdade. premier messager et le dernier messager. Ele é o primeiro mensageiro e o último Celui qui était le mensageiro. véritable messager du temps de Moïse. Ele que era o verdadeiro mensageiro do tempo de Il Moisés. avait simplement utilisé le corps de Moïse. Ele somente tinha utilizado o corpo de Moisés. Mais c'est Jésus qui agissait. Amen. Mas era Jesus trabalhando. Du temps de Noé, Do tempo de Noé, c'était Jésus qui était le messager. era Jesus que era mensageiro. Ah, c'était lui qui était le messager. Ele quem era o Mais il mensageiro? avait seulement utilisé le corps de Noé. Somente utilizou o corpo de Noé. Mais le véritable messager, c'était Jésus. Mas o verdadeiro mensageiro era Jésus Jesus. Christ. Ele, o Cristo. Donc, du temps aussi d'Abraham, Portanto, do tempo de Abraão c'était também Jésus, ainsi de suite. era Jesus. Donc, Assim por toujours diante. c'est Jésus. Sempre Mais foi il Jesus. utilisait le corps de ses prophètes. Mas ele utilizava o corpo dos Il seus utilisait le profetas. corps de ses prophètes. Utilizava o corpo dos seus Et Dieu profetas. change de masque comme ça. E Deus muda de Et máscaras Frère Branham avait aqui. prêché Dieu en masque. E o irmão Branham tinha pregado Deus em Ah, máscara. Dieu un morphe. Deus em máscara. C'est-à-dire que Dieu qui change de masque, Deus que muda de il avance máscara. comme cela. Ele avança Du assim. temps de Moïse, a vu Moïse comme la masque naïe. No tempo de Moisés, utilizou Moisés como sua Mais máscara. c'est Dieu qui agissait, Mas era Deus trabalhando. puisque Dieu est esprit. Porque Deus é espírito. Du temps de Noé, il avait pris Noé comme son No masque. tempo de Noé, ele utilizou Noé como Então, sua Abraão, máscara. No assim tempo de de Abraão, assim por diante. Jusqu'à du temps de Jésus, Até o tempo de Jesus, Jésus comme son masque. ele tinha tirado Jesus como sua máscara. Utilizou Il était Jesus. crucifié à la croix Ele era crucificado na et le cruz. sang avait coulé. E o sangue tinha Mais Dieu jurado. avait continué. E Deus À un continuou. moment, il avait utilisé Paul comme masque. No momento, ele tinha utilizado Irénée, Paulo ainsi como de máscara. suite. Et Ireneu. dans ces temps de la fin, E neste tempo de vous fim, devez connaître qui est vocês Jésus. devem conhecer quem é Et Jesus. masque ninyo nzamba zako utiliser E lelo. qual é a máscara que Deus está utilizando hoje. Malembe. Amém. Maintenant, utilisez Branham. Agora ele utilizou o Branham. Puisque Dieu, il marche. Porque Deus caminha. Il marche au milieu de ces chandeliers d'or. Ele anda ao meio de sete catistales de Alors ouro. Dieu ne peut pas utiliser ce corps ici. Deus não pode utilizar Puisque este corpo nous, les ali. gentils, Porque nós, gentios, aucune promesse. não temos nenhuma promessa. E este corpo ainda virá aqui na terra e vai andar assim por diante. Irmão Branham Quand disse, quelqu'un vient avec les plaies ici, quando eles avec des cicatrices, com mais cicatrizes, disant que c'est moi Jésus ton sauveur, alguém vindo a mim dizer j'étais que sou mort sur Jesus, toi, o Salvador, morreu para marchant ti, sur la terre, andando sobre je a ne terra, croirais pas. eu não vou lhe Puisqu'en acreditar. tant que semence royale d'Abraham, Sendo semente real de en tant Abraão, qu'église de gentils, sendo igreja de je n'ai gentil, aucune promesse não que tenho nenhuma promessa et e verei este corpo na Frère terra. Branham Alobi, Irmão Branham Dieu disse, l'avait utilisé pendant 3 ans et Deus demi. tinha utilizado ele durante Après 3 anos 3 ans et e meio, demi, depois de 3 anos e meio, pour expiation, este corpo sobre expiação et commis mémorial dans l'eau la kuna. e tornou um memorial lá ao Le céu. loyo, Dieu est quelque part. Portanto, hoje Deus está Quand vous do parlez de sítio. Jésus, vous devez comprendre de qui vous parlez. Quando vocês falam de Jesus, devem compreender de quem fala. Ah, au moins, il y a un problème pour ça. Sabe onde tem problema Et este? si vous posez le problème, c'est pour ça. Onde se coloca o problema é aqui. Tous on a si qu'on a 7e saut. Vamos voltar dentro do sétimo On a dit selo que yeba nzoto ezali. e queremos saber o que é este corpo. Dieu change de masque. Nandimi na moto
Eu acredito todo no meu coração. Zambé a changé a máscara. Deus muda de Ele máscara. utiliza aqui Enoque como Ele máscara. utilizou Enoque como Ele máscara, utiliza Moisés como máscara. Moisés como máscara, E assim de suite. e assim por diante. Ele com máscara. Elias como Quand máscara. Eli disait, Quando Elias c'est falava, quoi, nós vamos sair en Zambé. se eu sou servo de Deus, Motivo de recolher de e Tumbabino. venha fogo dos céus e os C'était pas queima. Élie, c'était Dieu qui parlait dans les lèvres d'Élie. Não era Elias, mas era Deus que falava sobre os lábios Quand de Moïse créait Elias. les sauterelles, Quando Moisés criava, je crois que Moïse n'était qu'un voile. quando criava gafanhotos, creu que ele era um véu. C'est Dieu qui créait en Moïse. Era Deus criando em Donc, Moisés. c'était Christ qui créait en Moïse. Era Cristo criando em Moisés. Amen. Amen. Il faut Abraham à l'obéir. Irmão Abraão disse, Quand Yesu akufa, c'était Dieu qui était mort pour nous. quando Jesus tinha morrido, era Deus morrendo para Alors, nós. l'élo yo Yesu, à quelque part, Hoje, Jesus está em algum sítio. il est dans son messager. Ele está dentro de seu mensageiro. C'est une citation qui existe, n'est-ce pas? Dieu est dans son messager. Deus está dentro do seu Alors, si vous mensageiro. adorez Jésus, Se vocês adoram si vous Jesus, levez Nzambe ni uzako adorer, você deve saber qual é o Deus que você puisque adora. tant Moïse ayaki, Porque quando veio abayi Moisés, na batute to bana susu to créer arche. não tinha dito as pessoas, vamos recomeçar a C'est criar wana qui na a terre de Noé, arca. bien que c'était la vérité. Aquilo foi no tempo de Noé, bem que foi a verdade. Amen. Amen. Donc Moïse ayaki da parole yatana ye. Quando Moisés veio, vinha com a palavra Et de lui, sua Moïse, época. il était le Messie de son temps. E ele, Moisés, era Messias do seu tempo. Amen. Amen. Donc Moïse ayaki, Quando veio Isaías, ayabana batute to bima na Égypte to que de quelque part. tinha dito as pessoas, vamos sair do Egito para Bien ir que a le algum message de sítio. sortie de l'Égypte était la vérité. Bem que a mensagem de sair do Egito foi uma Mais verdade. Ésaïe, quand il était venu, Quando Isaías tinha vindo, il était le Messie de son temps. ele era Messias do seu tempo. Les gens, pour avoir la vie, devaient croire en Ésaïe en ce As temps-là. pessoas recebendo a vida deveriam acreditar em Isaías C'est-à-dire nesse que tempo Obadiah ali. dit Moïse était très bien. Esse aqueles que acreditaram em Moisés Mais foi maintenant, muito bem. Dieu était na Katia Mas Ésaïe. naquela época, Deus estava dentro de Alors, ceux qui Isaías. disent, ouais, Banzambe Natana, vous devez croire et en Jéhovah et en Ésaïe, son prophète. Naquela altura, se quiserem conhecer a Deus, deveria se acreditar em Jeová e a Isaías, seu profeta. Nataya, Élie, le prophète. No tempo de Elias, o Il ne peut profeta, pas encore dire aux gens, non, boyebi, bon, il y a eu David, il y a eu Salomon, non. Il fallait maintenant croire en Dieu dans ce moment. Non. não podia dizer às pessoas, vocês conhecem Davi, conhecem Salomão. Não, era acreditar em ele neste Alors, momento pour ali. croire en Dieu, Nathan, Por que que a Deus é neste il fallait momento ali? croire en Jéhovah et en Élie, son prophète. Era preciso acreditar em Jeová e Elias, o seu Et profeta. Dieu, au Jéhovah, était na Katia Élie. Deus, o Jeová, estava dentro de Elias. Tout ce que Élie faisait, c'était Jéhovah qui le faisait au travers d'Élie. Tudo que fazia Elias era Jeová fazendo isso através de Donc, Elias. Élie était le Messie de ce temps-là. Portanto, Elias era Messias daquela época. Puisque Messie veut dire moto oyo apakolami oyo aza na molimo na Nzambe na temps wana. Porque Messias quer dizer o ungido, aquele que tem o Espírito de Deus naquela Alors, época. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Jesus é Alfa e Ômega. C'est-à-dire que le Christ, l'Esprit Quer éternel, dizer, o Cristo, o Espírito eterno. oyo utilisaka bamase to banzoto E ebele. utiliza máscara ou vários corpos. Et lelo oyo Nzambe autilize nzoto ya William Marion Branham. E hoje Deus utilizou o corpo de William Marion Alors, Branham. mpona koyeba Nzambe to mpona kosambela Nzambe na bosolo Portanto, penza. para conhecer a Deus ou adorar a Deus, na verdade, Esengeli ondimela Nzambe mpo ondimela Branham lokola motindami na é ye. preciso acreditar a Deus e acreditar em Branham como seu enviado. Pas de problème. Não tem Maintenant, problema. nous voulons parler de l'adoration. Agora queremos falar da adoração. Nous voulons connaître le salut. Queremos conhecer a salvação. Lobiko na biso A penza. salvação nossa, Et realmente. Nzambe aza nani? E quem é Deus? Et abandaki ndenge nini? Como é que ele tinha Et iniciado? ndenge nini achangeaka bamaske E como é wana? que ele muda de Et máscaras? asukaki kochange bamaske yango ndenge E nini? quando é que ele tinha parado a trocar essas máscaras e como? Amen. Donc, on devrait voir Matthieu, Christ et le mystère de Dieu révélé. É onde o irmão Branham pregou Cristo é o mistério de Deus revelado. Et Dieu a plusieurs titres. Esse Deus tem muitos Un títulos. moment, ben aqui, Jéhovah Jireh, Há um certo tempo foi chamado Jeová Jireh, Jéhovah Shalom, Jeová Shalom, Jéhovah Rapha, Jeová et Rafa ainsi de suite. e assim por Et diante. c'est-à-dire que c'est vrai, Dieu a changé le costume, belé bongo. É verdade, Deus muda assim de capas. Il a utilisé un autre Moïse. Tinha utilizado o corpo de Il a dit, Moisés. Moïse, j'ai fait de toi Dieu, Aaron sera ton prophète. Disse Moisés, faço de ti Deus e Arão será o teu C'est-à-dire que profeta. toi, tu seras Dieu, avec deux majuscules. Então serás Deus com D maiúsculo. C'est dans la Bible là. Está dentro da Bíblia aqui. Alors, Aaron sera ton prophète. E Arão será o teu Ça veut profeta. dire que Dieu s'est revêté du corps de Moïse et puis agissait sur la terre. Então quer dizer que Deus vestia-se do corpo de Moisés e agia sobre a terra. Ah, bah, dans un comment on a papa na Gershon qui parlait ainsi de suite, mais c'était la colonne de feu na Katia Moïse. Só havia o pai do Gershom trabalhando, mas era a coluna de fogo dentro de Moisés. Abraham dit que la colonne de feu entrait à l'intérieur de Moïse. Abraão disse que a coluna de fogo entrava por dentro de Moisés. C'était l'Ancien Testament
Testament va même maquiller sur cette tangama. La colonne de feu entrait à l'intérieur de Moïse. Era o Antigo Testamento antes do sangue de Jesus ser derramado, mas a coluna de fogo entrava dentro de Moisés. Et Moïse devenait Dieu pour le peuple. E Moisés tornava Deus para o povo. C'est-à-dire quand il parlait, ce n'était pas lui, mais c'était la colonne de feu utilisant les cordes vocales humaines. Portanto, quando ele falava, não era ele, mas coluna de fogo utilizando cordas vocais do homem. Amen. Amen. Donc Moïse devenait Dieu pour le peuple. Moisés tornava Deus para o povo. Il était le Messie de cet âge-là, Ele era Messias daquela era, puisqu'il avait la parole de Dieu dans ce temps-là. porque ele tinha a palavra de Deus para aquele tempo. Alors pour dispenser cette parole-là, il devait avoir une certaine onction. Para dispensar a palavra naquela época, foi preciso ter uma certa onça. Amen. Donc il était le Messie de ce temps-là. Ele era Messias daquele tempo. C'est vrai. É verdade. Mais qui est cet homme qui parle dans Proverbe chapitre 1a? Mas quem é o homem que se fala aqui em Apocalipse capítulo 1? Il est l'alpha et l'oméga, Ele é Alfa e Ômega, le premier et le dernier. o princípio e o fim. Alors que Jean mangeait avec Jésus ici, Enquanto que João comia com Jesus, mais Jean tanga moni mutoyo akuei mas quando João viu este homem, caiu et il n'avait pas de force. e não tinha força. Maintenant, faut pas m'interpréter. Agora, irmão Abraão interpreta, Alors dit que Dieu, diz que Deus il avait un mystère. tinha mistério. Ce mystère-là, Este il mistério avait ali caché en lui avant la fondation du estava monde. escondido dentro dele C'est-à-dire antes da qu'avant fundação do ça m'a mundo. créé une étoile ou un atome, Quer dizer, antes de Deus criar uma estrela ou um átomo, azala qui n'a un mystère na kati ya motema na ye. ele tinha mistério dentro do seu Un coração. secret dans son cœur. Segredo dentro do seu Ce coração. secret-là, même les anges bayebi yango Esse te. segredo até anjos não conheciam. Ata bacheribe bayebi yango te mutu Até moko te. querubins, ninguém conhecia Dieu disso. l'avait caché dans son cœur avant la fondation du monde. Deus tinha guardado isso antes da fundação do mundo. Avant banda créer, Antes dele começar a criar. il avait ce secret-là. Ele tinha esse segredo. Abraham a dit que ce secret-là, Abraão disse esse segredo. autant que dans sa présence, Lemos na sua presença aqui. comme dans les sceaux au dos du livre. Quando chegarmos nos selos atrás do livro. C'est-à-dire que comme dans les sept tonnerres, Quer dizer, quando chegarmos a 7 donc, trovões, ce secret-là, conheceremos à esse savoir segredo. qui est Dieu, Saber quem é Deus, comment il était manifesté, como ele foi et manifestado comment il était devenu e chair. como é que ele tinha tornado carne. Quand les disciples étaient sur la terre, Quando os discípulos estiveram na terra, avec Jésus, junto com Jesus, ils voyaient les miracles. eles viam Ça, milagres. ça, c'est Dieu vraiment. Senão, isso mesmo é À un Deus. moment, Jésus dormait Ao profondément. momento que Jesus dormia profundamente, Abraham alobi, Abraão disse, quand on va na barque na Jésus, quando estiveram no barco com alors Jesus, que o pepe qui pode renverser barco. assim que vinha o vento para deixar cair esse barco, Alors Yesu até alembi comme tout autre prédicateur, allait profondément. Jesus via de uma grande pregação e estava cansado como qualquer pregador e estava profundamente Alors maintenant, o adormecido. pepe comme il za balancer barco. Agora via vento e mexia o barco. Alors c'était un homme qui dormait. Agora era homem que estava dormindo. Quand même Dieu ne dort pas. Pelo menos Deus não Mais dorme. papa ebi nzamba la la te Até vraiment. pagãos sabem mesmo que Deus não Alors Jésus dorme. allait profondément fatigué. Jesus estava dormindo profundamente, cansado. Maintenant ils ont commencé à faire ceci cela. E eles começaram a fazer isto e Il y a aquilo. pas mal ya benda voile côté. Este aqui tirava água, o outro tirava o véu. O barco za balancer, O ninguém barco quittait. estava a mexer. Alors Pierre s'est souvenu, tous en mettre la katia. E Pedro lembrou que tínhamos aqui o Aí mestre. eu lá musei, maître. Vinham acordá-lo. Mestre, Nous mestre. périssons. Estamos a perecer. Ils allaient m'appuyer. E Jesus acordou. Qu'est-ce qu'il y a? O que que fez? C'était un homme qui était réveillé. Era homem que acabava de acordar. Qual é o problema? Você não está vendo que perecemos? C'est vrai. É verdade. Vraiment, na tem mingi. Ah, preguei muito. Problème nini vraiment? Qual é o problema? Tous en kufa. Estamos a perecer. Ah bon? Aí, Parce que Jésus a tiré le na barque. e Jesus ficou ao lado do barco. E pôs assim o seu pé. Disse, ventos, calmei-vos. C'est bon, oh, Logo eles. c'était un homme qui dormait. Era homem que estava Mais dormindo. comment la nature est tout ça maluba ya mutu? Como é que a natureza vai obedecer a La palavra do nature est tout homem? ça ga maluba ya nzambe. Porque a natureza só obedece a Donc, palavra de à Deus. Nzambe. Será que ele é Mais Deus? pourquoi il dormait Mas profondément? por que ele estava dormindo C'est profundamente ça le aqui? plus grand de tous les mystères. Este é o maior de todos os Voilà, mistérios. ma vie, quand Jésus était sur la terre, Irmão Abraão disse quando Jesus estava sobre a Azao terra, linganza la terre. ele não gostava de fome. Ah, nzala, il faut supporter. Ah, non, Fome il deve voulait pas suportar. ça. Não, ele não queria Un disso. jour, aqui colocar, je vois madame et figuier. Dia ele ia à procura de figo. Figue, aí boy. Atali boy, aí nzala penza Ele makasi. mesmo tinha fome Figue zate. e não havia figo. A modir nzete wa. E amaldiçoou a Dans figueira. modir ngo Pierre atali nzete ngo bandali kolotina, c'est ça qui est intact. E assim que ele amaldiçoou, Pedro olhou, come para raízes. Isso estava muito C'était bem. quelque chose le matin comme ça. Era assim um pouco amanhã. Et bah on Amanhecer. continue bazo tambola bazo le kana pemena nzete Pierre azotala des ali. E Nzete como zo continuaram a bouger. andar e Pedro observava a árvore que não mexia. Pierre amunenge kauja bi kolo, tala nzete modifié. E dia depois Pedro viu tudo, toda a árvore estava Il seca. va y croire. Ele disse, você não estava Parce que les acreditando? disciples ba mona qui
souffert. Que os discípulos sofreram mesmo. C'était un être mystérieux. Era um ser misterioso que não podia se entender. Eles não o compreendiam. Et ainda. souffraient que pensant. E sofreram Un muito moment, il mesmo. disait, je m'en vais au Père. E mesmo quando ele dizia que vou ao Pai, Puisque le Père est plus grand que porque moi. o Pai é grande em relação a mim. Mas ele é Deus, ele é tudo Celui poderoso. qui m'a vu a vu le Père. Ah, mas há um momento ele diz, quem me viu, viu o Pai. Ninguém nunca subiu ao céu, somente eu que estou lá, o céu que vos falo. Isso ultrapassava todo mundo. Agora, o Abraão disse assim, assim que queria Jesus subir aos céus. Perguntaram-lhe, est-ce que Nathan, puisqu'il avait parlé du Saint-Esprit, porque ele tinha falado do Espírito Santo, et que vous avez mon santo koya, e tout ça vous avez recebereis témoin o nangai. Espírito Santo e sereis nos testemunhos. Alors bon, balobi que est-ce que Nathan au rétablir Rome à Israël. E eles disseram, será que nesse tempo que vais restabelecer o reino de Alors Israel, on a besoin Rome à Israël et fengeli na moment ça dit que fin du monde est déjà boy bien tombona. para restaurar o Israel, sabe-se que neste momento tem que vir o fim do Alors mundo. ya lobi na banque ezana bino te bo déterminer temps on a papa ndé abebi temps wana. Ele lhes disse que não há voz de determinar este tempo, somente o Pai quem sabe. Donc c'est ça le mystère du jour et l'heure. Este é o mistério do dia e a hora. Mais bino beaucoup seulement molimo nguya na likolo tout ça. Mas vocês recebereis somente o poder de Et cima vous serez mes témoins. e sereis meus Alors, testemunhos. ce qu'on dit livre Apocalypse, Agora, se iniciares com o vous livro de verrez la Apocalipse, révélation de Jésus-Christ vereis a revelação de Jesus que Cristo, Dieu lui a donné. Deus lhe deu, Que Dieu lui a donné que Deus lhe deu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em Abraham a dit que breve. na concile de Nicée, Mas Abraão disse que no consul de quand on Nicée, constatait que l'église, quando constatei, tinha juntado todas as igrejas, Estado na obligé bino, disse, o Estado obriga-vos, surtout à la pasteur, todo docteur, bo fanda awa. a vós todos, seja pastor, doutor, On va sempre traiter aqui. tous ces points dans une église beaucoup universelle. Vamos tratar todos esses pontos que tenhamos Alors, uma igreja il universal. parlait. Desse falavam, Les falavam. conciles n'est qu'au deux tendances principales. E que este consul fez sair a duas Et tendências les principais. deux conciles, coli pensa ba unitaire na ba trinitaire. Os dois consulos cresceram, unitário e trinitários. Ba trinité ba dit que non, il y a trois personnes à Dieu, le Père, le Fils et le Os Saint-Esprit. trinitários disseram que existem três pessoas em Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ba unitaire ba dit non, il n'y a pas trois personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur E Jésus-Christ. unitários disseram, não existem três, somente um, é Et o ba Senhor Jesus bundani, Cristo. ba potani, ba bomani même pendant les ans de l'église. Lutaram, brigaram, se mataram até todo ao longo do Oyo ba tempo das koli na igrejas. ngambu na bango, pe na ngambu na bango. Esses cresceram do seu lado e esses aí no seu lado. Il faut comprendre très bien le grec, le hébreu, l'araméen, tout ça. Os outros disseram, deve-se conhecer bem a língua grega, hebreu e Non, il faut qu'on soit arameu. là selon le dictionnaire, le lexique, ainsi de suite. Os outros disseram, devemos voltar aos dicionários. Mais Branham a dit que Nzambe a bombango dans le livre scellé de sept sceaux. Mas Branham disse que Deus tinha escondido isso no livro selado de sete Véritable selos. identité ya mutu wana Yesu Kristo, Nzambe a bomba na kati. A verdadeira identidade deste homem, Jesus Cristo, Deus tinha escondido dentro ali. date ya révélation ya identité na ye. Agora, a data da revelação da sua identidade Ekosala mande mokolo na suka. vai acontecer no último dia. Ntango azalaki na mokili yao, Sei que ele estava no mundo. comment il devait être glorifié? Como é que ele poderia Comment ser il devait glorificado? diriger son église pendant les 7 ans de l'église? Como é que ele poderia dirigir a sua igreja Sa ao longo glória de 7 dans anos son da igreja? église. A sua glória dentro da sua Yemo igreja. kwa ibaki Ele próprio não sabia disso. Nzambe a bomba ki yango dans sa pensée. Deus tinha guardado isso no seu Maintenant, pensamento. après sa mort et sa Agora, résurrection, depois da sua morte e a Nzambe a ressurreição, opéré cette révélation na ye. Deus lhe deu essa Comment revelação. sera sa gloire pendant les 7 ans de l'église? Como é que será a sua glória ao longo desses 7 tempos da igreja? Amen. Amen. Maintenant, le jour et l'heure, Agora, dia e a eza hora mokolo oyo révélation na ekokita na mabele é awa. o dia que esta revelação vai descer aqui na terra. Puisque c'était caché dans le 7e sceau. Porque isso estava escondido dentro do sétimo selo. Avant d'y toucher, Antes de tocar je isso, désire que chacun s'efforce de réfléchir. eu desejo que cada um se força de raciocinar. Page 21, il y a la révélation de Jésus-Christ. Página 21 de revelação de Jesus Cristo. De quoi s'agit-il? Do que se trata? De la révélation de É Jésus-Christ, da revelação de Jesus Cristo, où Dieu soulève les voiles du temps. onde Deus levanta o véu do tempo. Ce sont des temps, São tempos, les actes de l'église, hein, atos da ce qui igreja, se passerait, o que se passará. que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur cette terre. Jesus não poderia ver quando estava sobre a terra. Quand Jésus était sur la terre, Quando Jesus estava il sobre ne a pouvait terra, pas voir Nanya pour le messager à telle église, Jésus ne le savait pas. ele não poderia ver quem o mensageiro de tal era. Jesus não sabia disso. Pendant il y avait l'église, il ne le savait pas. Os tempos dessas igrejas, Jesus não Quelle sabia. sera sa gloire pendant les ans de l'église? Ayeba ki yango te. Qual será a sua glória? Nas eras da igreja não sabia. Nalingi na te ya bino makambo wana oyo Yesu ayeba ki te tanga zaki na mabele awa. Isso que Branham disse. Eu quero vos pregar essas coisas que Jesus não sabia quando estava Yo aqui sobre a sana yo te terra. ya biso makambo wana.
Quem és tu para nos pregar essas coisas? Eu sou o mensageiro do sétimo céu. Aquele silêncio de Apocalipse 8 é aquilo, minha mensagem. Eu vim na terra para pregar este silêncio. Alors, ce silence parle de la gloire de Jésus-Christ. Este silêncio fala da glória de Jesus Cristo. Ao longo das eras da igreja. Este silêncio fala da glória de Deus. Da divindade, como é que tinha sido a eternidade. Como é que Deus trocava de máscara até ao último seu tabernáculo. É aquilo que é a minha mensagem. Amém. Amém. Por isso, irmão Abraão disse: Deus na eternidade tinha um plano, tinha um secreto que ele tinha guardado, ele só. Ele tinha esse segredo. Deus viu como é que seria o tempo. Porque ele tinha muitos atributos, como sabemos. Tinha muitas funções. Ele tinha visto como criar todo o universo. Ele queria herdar tudo que ele próprio criou. Mas sendo pai não podia herdar. Porque o pai não herda nada. Por isso ele disse: se eu fazer tudo, eu próprio Deus posso tornar homem. Para herdar a tudo que eu criei. Agora o irmão Abraão disse: Deus tinha visto como é que Adão e Eva poderiam pecar. Ele tinha visto como é que Adão e Eva poderiam sujar toda a terra. Mas por que Deus não tinha decidido para dizer: tu serpente, por que faz isso? Fora! Porque um bom pai, quando construiu a sua casa, como o irmão Peter estava me falando ontem, se tens uma criança, não põe aí mesa de vidro, porque ela vai subir e vai aleijar-se. Disse: mas tu és pai, deixaste o vidro, ele é criança, não sabe nada. Tirava. Deus também somente podia tirar a serpente dentro do jardim de Éden. Adão. Quem te disse que está indo? A mulher que me deste. Eu estava aqui, calmo, não te pedi, tu que me deste a mulher. Tu, Adão, o que disseste aí? Eva, quem te disse isso? Ou a serpente? Mas por que criaste a serpente? O irmão Abraão disse: Deus tinha criado a serpente para lhe permitir manifestar os seus atributos. Se ele tirasse a árvore do conhecimento de bem e mal, não poderíamos conhecer quem é o Salvador. Anjos conhecem a Deus, é verdade, mas não sabem o que é a redenção, não sabem o que é a cura, não sabem isso, não sabem o que é a salvação. E Deus queria se revelar ao homem. Por isso Deus, quando criou os anjos, são seus servos. Mas não são imagens de Deus, não são filhos de Deus. O problema da salvação tem a ver com o homem. Quando Deus criou tudo e terminou, Deus criou um ser que refletiu todas as qualidades e atributos de Deus. Isto aí é uma obra-prima. É um Deus menor. Como das luz a um filho que te é semelhante. Olho, cabelo. É isto aí, Adão era um Deus amador. Mas se Deus não criasse Eva, um subproduto, demônios, Lucifer, poderiam procurar tudo fazer para seduzir Adão, não podiam conseguir. Porque Adão era a imagem de Deus. E Abraão disse: como esse ser que foi feito à imagem de Deus pudesse ser seduzido? É impossível. Por isso que acabava Deus tirar Eva, uma parte de Adão. Um ser fraco. E Deus colocou esse ser fraco lá do lado. E Deus sabia que esse ser fraco iria cair. E Deus te criou, sabe que tu és fraco, não começa a solucionar problemas. Ele é teu marido. E deu a Adão esse ser fraco. Portanto, Satanás não seduziu Adão, era Eva. A Eva é que via seduzir Adão. Por que a Eva seduziu Adão? Porque a Eva era a parte amor de Adão. É por causa de Eva que Adão foi se deitar neste pecado. Por causa da Eva que Adão foi se deitar nesse.
nesse pecado por causa do amor. Aquilo que poderia permitir a Deus manifestar essa função de Salvador. Portanto, seu plano que ele tinha endereçado antes da fundação do mundo podia ser cumprido. Alors, depuis ce jour-là, ennemi. E daquele tempo, o homem e Deus tornaram inimigos. Deus disse, vai fora, já não és digno de ficar aqui nesse jardim. E o homem tornou vagabundo. E o seu dia Deus começou a descrescer isto. As doenças assim por diante. E o homem tornou inimigo com Deus. No Velho Testamento, assim que descia Deus, diz Moisés que ninguém aproxima-se daqui. Mas eram pessoas que se santificaram, jejuaram e se purificaram. Mas como tornaram inimigo com Deus, ninguém podia suportar a presença de coluna de fogo. Não, as falsas colunas de fogo aqui em Luanda, a pessoa matabistando a coluna de fogo vindo confirmar. Coluna de fogo. Moisés diz que quando descia a coluna de fogo eu tremecia. Abraham disse, eu me encontro com isso há 30 anos, mas nunca me habituei com isso. Quando aquilo aparecia, meu coração quase arrebentava. Eu sinto a terra mexer quando essa presença vem. Porque dormia à noite, coluna de fogo. Se que eu fazia funge, coluna de fogo. Você deve verificar bem isso. Começa a verificar a tua vida. Porque quando a pessoa encontra-se com a coluna de fogo, deve se converter. Se ele fosse Saulo, ele torna Paulo. Amém. Amém. Se você ver isso 1000 vezes, até é bom. Mas eu vou controlar a tua vida. Se não tens boa vida, és aventureiro. É a coluna de fogo. Mas não é o que viu o Branham. O Abraham change a cabato. Abraham muda a pessoa. E Abraham aparece raramente. E Abraham aparece raramente. Na vida fora à peu près 8 fois comme ça. Na vida do irmão Abraham quase somente 8 vezes. Olha, muita como aqui inimigo na Zambia. E o homem tinha tornado inimigo com Deus. Avant la fondation du monde. Ora, antes da fundação do mundo, Dieu avait ce plan là. Deus tinha esse plano. De como se reconciliar com o homem. Como ele com o homem poderia sentar numa mesma mesa e comer junto. Como poderia se abraçar com o homem como pai e filho? Moisés nunca fez isso. Elias não fez isso. E havia um nome de Job. Mas tinha um homem, ele nome Job. Sim, que passava pelas provas. Disse, eu sou inocente. Eu não conheço nada disso tudo. Temo a Deus. Por que Deus permite essas coisas me acontecerem? Eu quero alguém ficar intermediário entre eu e Jeová nos julgar. Eu vou dar o meu planto, a minha queixa. Ele está tão em cima. A quem que eu vou depositar a queixa? Vou lhe acusar a quem? Para ver o meu problema. Eu sou inocente, eu sou. Não vou atrás das mulheres. Não roubo. Essas coisas que me acontecem não sei de onde vêm. Os semi-crentes vieram e disseram, irmão, com a mensagem do irmão Abraham, alguém não pode sofrer assim. Não tem ensino. Ela e teus filhos morreram. Verifica a tua vida. E a Bíblia diz que eram consoladores nervosos. Branham disse que eram consoladores nervosos. E João disse que eu me conheço. Eu sei como que eu ando com Deus. Disse, como é que Deus vai deixar isso contigo? Ele disse, por isso eu preciso de alguém ao nosso meio, eu e Deus. Você está procurando problemas, a gente? Deus o Criador. Sentarem-se. O Senhor Jeová, passa aí na barra. E Job, fica aí. Um homem julgar o vosso problema. Job, tu estás quase a enlouquecer. Ele disse, sim, eu sinto no meu coração que vai ter alguém que vai me julgar, eu e Deus. Que vai se meter entre eu e Deus. Não era Moisés. Moisés não poderia suportar isso. Porque era um homem imperfeito. Deus lhe enviou assim, ele fala isso. Deus desceu e disse, Moisés, queres brincar comigo? Mesmo se eu tenho te dado dons, não podem te adorar no meu lugar. E já não vais entrar, sai. E Moisés não entrou.
Ele não tinha entrado. Vous savez, il y a des moments Moïse intercédait pour les gens. Sabe que havia um momento Moisés intercedava para a gente. Havia um momento que queria interceder, Deus disse, fica calado. Il était lui-même un pécheur. Porque ele próprio era um pecador. C'était seulement le don de Dieu qui agissait à Moïse. Era somente o dom de Deus operando em Moisés. Mais Moïse en tant qu'un homme c'était un pécheur. Mas Moisés sendo homem era um pecador. Job viu e disse, eu quero que um dia venha um homem. Eu sei, sou consciente que nasci dentro do pecado. E eu quero que tenha um homem entre eu e Deus que venha resolver o meu problema. Deus abriu sua visão. De sim, virá aquele homem e vai se colocar entre eu e Deus. Sei que aquele homem virá. Agora o Abraão disse, Deus tinha esse segredo aí. Il voulait ramener cet homme-là na position originale. Ele queria levar este homem à sua posição inicial. Repor a comunhão entre ele e o homem. Tirar o pecado completamente dentro deste homem. Il voulait hériter tout ce que lui-même Dieu a créé. E ele queria herdar de tudo que Deus criou. Abraham dit qu'il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace. E Abraão disse que ele não podia fazer isso como grande Jeová que cobria todo o espaço. Le temps et l'éternité. O tempo e a eternidade. Il ne le pouvait pas. Ele não poderia. Il est trop grand. Ele é muito grande. Pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Para ser revelado às pessoas porque aquilo seria muito misterioso. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé? Como esse grande ser que nunca iniciou? Après avoir franchi les cycles des centaines de milliards de trillions et de trillions d'années-lumière. Depois de ter passado tantos anos, de milhões de anos de luz. Et avoir continué dans l'infini, dans l'éternité. E ter continuado no infinito, na eternidade. Il est cette grande créature qui était tout cela et qu'il est toujours. Ele é essa grande criatura que era tudo aquilo e que ele é sempre. Dieu voulait se révéler à l'être humain. E Deus queria se revelar ao ser humano. Monsieur Dieu, bonjour, bonjour. Senhor Deus, bom dia, bom dia. Mais en tant que le grand esprit ne peut pas le faire. Mas sendo o grande espírito não podia fazer isso. Mais il voulait devenir un homme. Mas ele queria ser um homem. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. O que ele queria fazer, ele gostava da paternidade. Porque ele era um pai. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. A única forma para ele de fazer isso era tornar um filho do homem. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. É a razão por qual Jesus não cessava de dizer que o filho do homem. Estão vendo? Plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Muitos deles não sabiam do que ele falava. Mais maintenant le saisissez-vous? Mas agora estão a entender isto. Ou que estão a escutar e não vão ver isso na Bíblia. Mas está escrito dentro da Bíblia. Deus queria exprimir a sua paternidade. Mas para ele ser pai, tinha que ser filho. Porque o filho é que anda herdar do todo. En tant que Dieu, en tant que grand esprit, ne pouvait pas le faire. Mas sendo Deus, o grande espírito não podia fazer isso. Voilà pourquoi il a fallu comme un moto, un homme, le fils de l'homme. Por isso ele tinha que tornar um homem, o filho do homem. Quando ele conversava com os judeus, vous verrez le fils de l'homme. Vocês verão o filho do homem. Le fils de l'homme é Mas o filho do homem é quem? Il ne comprenait pas cet homme. Eles não compreendiam este homem. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ele disse, por que não estão a compreender a minha língua? Abraham a dit que le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Abraão disse que o grande Deus criador dos céus e da terra. Le grand esprit éternel qui n'a pas de commencement. O grande espírito eterno que não tem princípio. Le Dieu tout puissant. O Deus todo poderoso. Oyo akoma ki boule de feu. Que tinha tornado a bola de fogo. La colonne de feu. A coluna de fogo. C'est ça le Père, la paternité.